deixar de conversa, vamos ao que interessa. Irmãos, essa semana aqui eu fui me surpreendido por uma indagação. Eu indaguei para mim. Você já se perguntou alguma coisa? Por que é tal coisa? Né? Por que tal coisa? Então você pergunta para você mesmo. Você mesmo vai procurar a resposta, porque não tem ninguém para responder para você a tua pergunta, é só você mesmo. Então, eu estava lendo aqui um texto na semana, e aí eu perguntei para Deus, e perguntei na minha cabeça aqui, mas por que 12? Por que 12 apóstolos, né? Lembra da história? Eu vou ler para você aqui em Atos capítulo 1, versículo 15 a seguir, você pode abrir aí. Você já conhece essa história, porque já foi, não é um texto que se prega muito, aliás, eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso, também isso não é nada excepcional, mas é só para embasar aquilo que eu quero conversar com você nessa manhã, para saciar a minha curiosidade. Aliás, a minha curiosidade já foi saciada, né? Porque depois, quando você tem alguma curiosidade acerca da palavra de Deus, você tem que correr atrás para saber. Você tem que correr atrás para ver, para saber o porquê, porque tudo tem um porquê, irmão. Nada é feito por acaso, né? Não foi por acaso que o mundo nasceu, que o mundo apareceu, não foi por acaso que um homem apareceu sobre a face da terra. Deus de repente acordou de manhã e vou criar o homem. Não foi por acaso, há um plano, há um projeto eterno que Deus é o que projetou, né? Então tudo isso tem um porquê. É claro que tem alguns porquês que você jamais vai saber, a não ser quando você chegar lá na eternidade, né? A palavra diz lá em Deuteronômio, que eu não me lembro o versículo, que tem segredos que são de Deus, é dele e é só para ele. Então você só vai ter acesso a esse segredo ou a essa resposta lá na eternidade, quando você estiver lá. Se é que isso vai ser relevante, né? Que vai ser tão bacana, tão maravilhoso estar lá na eternidade, você não vai nem se lembrar desses questionamentos que você faz aqui na terra, né? Mas se for relevante, certamente Deus vai nos explicar. Então, irmãos, aqui em Atos capítulo 1, a partir do versículo 15, nos conta aqui uma situação em que Pedro teve que resolver uma coisa, teve que resolver um assunto aqui. Então vejamos aqui, E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Era uma multidão de 120, porque eram aqueles que estavam lá perseverando em Jerusalém. Lembra quando Jesus subiu, né? Em Atos capítulo 1, Jesus foi assunto aos céus, e ele deixou a recomendação para os seus discípulos que voltassem para Jerusalém, e lá em Jerusalém esperassem a descida do Espírito Santo. Essas pessoas que voltaram, né, e perseveraram, eram cerca de 120 pessoas. E foram aquelas 120 pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias, conforme a palavra nos ensina aqui, né? Então estavam lá reunidos aquelas 120 pessoas, entre homens e mulheres, não eram só homens, eram homens e mulheres que estavam ali, estavam lá. Então Pedro se levantou e disse: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com um galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitavam e os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo chama-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos, no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite, e tome outro o seu bispado. Isso está no Salmo 69. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima
um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Bem? Foi aqui que comecei a pensar, mas por que 12? Né? Não estava bom 11? Né? Tinha uma ovelha negra no meio do rebanho, e a ovelha negra saiu do rebanho, mas o rebanho ficou intacto, né? Diria assim, o rebanho ficou intacto ainda, porque 11 pessoas têm bastante capacidade de trabalho, de liderança e tudo mais. Então eu fiquei pensando, poxa, mas por que 12 apóstolos? Né? Poderia ter ficado os 11 mesmo, né? Aí começando a ler por aqui, ler por ali, e analisa aqui, analisa ali, e eu vi que tudo que é feito por Deus é feito de uma forma excelente, de uma forma maravilhosa e completa. Deus não deixa nada, não deixa ponta solta, Deus não deixa nada por fazer, não deixa dúvida nenhuma para ser resolvida. Então, quando Judas se afastou do grupo, pelo processo que você conhece, ele acabou se suicidando, porque foi grande a carga emocional na vida dele, e aquele grupo ficou reduzido de uma pessoa. Então, de 12 passaram a ser 11 apóstolos. Mas havia necessidade de que o ministério ficasse completo, né? Ficasse completo. E foi aí que eu comecei a indagar, né? Com a minha cabeça aqui, e aí nós analisando todas as situações, nós vimos que isso é algo, para nós é simbólico, evidentemente, né? É uma simbologia, mas até a simbologia tem muita relevância no contexto espiritual, no contexto ministerial. Essa simbologia começou lá atrás, lá no começo, né? Você se lembra quantos foram os filhos de Jacó? 12. Quantos? 12. Foram 12 filhos, né? Esses 12 filhos deram origem ao quê? 12 tribos. Essas 12 tribos juntas deram origem à nação de Israel. Então eram 12, Deus fez uma aliança. Olha, isso foi uma aliança que Deus fez com Israel, com Jacó, que depois mudou o nome para Israel, depois que ele mudou, lembra que ele lutou com o anjo, aquela coisa toda, e naquela manhã ele lutou e venceu, e Deus mudou o seu nome para Israel, porque lutou e venceu, né? Então Deus fez uma aliança com Jacó, e ele seria pai de uma grande nação, e isso aconteceu. Jacó gerou 12 filhos e algumas filhas também, mas naquele tempo, né, só quem tinha, era uma sociedade patriarcal, só os homens tinham vez na coisa. Então só os filhos homens de Jacó é que foram responsáveis pela criação de cada um a sua própria tribo. E criou-se ali a aliança, e a aliança prosperou, e você conhece toda a história. E aí, de repente, o diabo, não contente com a situação, porque o inimigo, irmãos, ele nunca está contente com nada, obviamente, porque ele quer sempre destruir aquilo que Deus faz. O diabo, ele tem apenas inveja e falta de capacidade para fazer as coisas por conta própria. Então, ele procura destruir aquilo que Deus faz, que Deus tem feito. Começou com a criação lá com a Eva e com Adão, e aquela coisa toda, e aí todo aquele processo todo que você conhece tudo, e Deus fez uma promessa, não é? Fez a primeira promessa em Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, ou seja, que da semente da mulher iria nascer alguém que iria vencê-lo. Então essa promessa que foi feita
essa profecia que foi estabelecida lá no começo de tudo, deixou o diabo muito preocupado, deixou o inimigo muito preocupado em que essa promessa se cumprisse, porque ele sabe, sempre sabe, e continua sabendo que Deus, ele é fiel naquilo que ele faz. Quando ele promete, ele cumpre. Quando ele determina um juízo, aquilo vai ser cumprido, e aquele juízo iria se cumprir em algum tempo. Algum tempo da eternidade aquilo ia se cumprir. Então o inimigo se levantou desde aquela época e começou a querer invalidar a obra do Senhor, começou a querer invalidar aquilo que Deus fazia. Foi lá com Adão, com Eva, aquela coisa toda, e tal, não deu certo, foi para frente, e veio a Torre de Babel, o dilúvio, e aquela coisa, enfim, todo aquele processo. Cada vez o diabo tentando invalidar o projeto de Deus para o homem, para a humanidade. E não foi diferente com os 12 irmãos com os 12 filhos de Jacó, porque eles nasceram de uma promessa. E quando você tem uma promessa de Deus na sua vida, o inimigo faz de tudo para essa promessa não se cumprir, para essa promessa ficar no vazio. Às vezes demora muito tempo e você acaba até acreditando que aquela promessa não foi de Deus, não é verdade? Mas eu digo para você que isso é uma artimanha do adversário. Então o inimigo começou lá atrás com os 12 irmãos e nasceu lá o último, José, que era o mais o xodó, né? E aquela coisa toda, o queridinho do papai, e aquela coisa toda, e o inimigo fez criar um ciúme ali no meio dos seus irmãos, aquela coisa toda. Você se lembra disso? José tinha os sonhos revelatórios, né? Os sonhos proféticos, e se incomodava muito os seus irmãos, e aquela coisa. Até o pai ficou meio preocupado, a mãe ficou preocupada com os sonhos que José tinha e tudo, né? E que ficou aquela coisa, aquela animosidade entre os irmãos, né? E você que tem irmão, você sabe, quando os irmãos briga para valer mesmo, né? O irmão parece que não tem dó, até tapa na orelha e briga e aquela coisa toda, e tem uns mais bravos que ainda fura, né? Enfim. E era isso a mesma coisa. José foi muito hostilizado pelos irmãos durante toda a sua juventude ali, a sua primeira juventude, até ser vendido ali, ser dado como morto. Fizeram aquela artimanha que você conhece, jogaram no buraco, falaram para o pai que tinha morrido, que tinha sido morto por uma fera do campo, e etc. E acabaram vendendo José lá para o Egito, e no Egito ele ficou cativo, ficou preso, ficou escravizado, e o diabo certamente falou: lasquei de novo, né? O diabo falou: agora aquela promessa que Deus fez lá com os filhos de Jacó não vai dar certo, acabou a aliança. Mas lendo engano, José ficou lá no Egito sofrendo aquela coisa toda. No tempo determinado, olha aí, no tempo determinado, José foi levantado, José foi honrado. Não porque ele era alguém todo bonito, todo bacana, porque a mulher do Potifar ficou toda caída de amores por ele e tal, né? Mas é porque ele tinha Deus, irmão. Deus era da vida de José. José, ele tinha um relacionamento com Deus muito especial, muito assim, muito íntimo, né? Mas ele não deixou de ficar preso tanto tempo, não sei nem quantos anos ficou preso, um monte de tempo ficou lá no cárcere, né? Mas ele estava sendo lapidado, José estava sendo amadurecido para uma grande obra que Deus ia fazer com ele, e no tempo determinado José foi honrado, não é? José foi levado para ser governador do Egito, aquele processo que você conhece, e aí bateu a fome, aquela coisa toda, tudo, e os irmãos se juntaram novamente, não é? E todo mundo foi morar no Egito, lá na terra de Gósen, foi todo mundo lá, então os 12 estavam tudo junto de novo. O diabo começou a ficar preocupado. Os 12 juntos de novo aí. Os 12, mas deixa aí, eu vou dar um jeito. E viveram, e ficaram lá e tudo mais e tal. E a Bíblia continua falando que depois que o faraó morreu, né, levantou-se outro faraó que não conhecia o José, que não conhecia as qualidades de José, etc. Isso é o que a Bíblia diz, não é verdade? E o povo estava muito próspero, porque quando existe uma fidelidade com Deus, quando existe um relacionamento com Deus,
quando existe aquela coisa de comunhão, que as pessoas de hoje não têm muito isso, sabe, sei lá, cada um por si, mas quando existe uma comunhão, Deus trabalha, Deus prospera no meio do povo, né? E o povo começou a se multiplicar na terra do Egito. Ficou muita gente no Egito, ficou muita gente. Aí quando o faraó morreu, subiu outro faraó, ele ficou preocupado. Eita, tem tanto israelita aí, o negócio está ficando meio sério. Esse pessoal vai se aliar com as nações vizinhas e vai querer me tirar do trono de novo. Porque isso é um lance histórico, não vou entrar nesse momento, não vai gastar 10 minutos falando isso aí, que não vem ao caso. Mas em outra oportunidade eu vou dizer o porquê que o faraó não conheceu. Depois, em outra oportunidade eu falo. Mas o faraó ficou preocupado e falou assim: vou botar esse povo no cabresto. Vou botar esse povo aqui no cabresto, porque eles vão se levantar contra nós, vão se aliar com as nações vizinhas e vão querer tomar o meu governo, meu reino aqui. Foi o que aconteceu. Botou todo mundo no reino, todo mundo no trono, todo mundo no cabresto. Virou todo mundo escravo lá no Egito. E ficaram aquele tempo todo escravizados no Egito. O diabo, por sua vez, estava muito felizinho, né? Porque, bom, agora os caras estão tudo lá, estão no cabresto, estão todo mundo preso, ninguém pode fazer nada, eu vou corromper esse povo. E esse povo ficou 400 e tantos anos preso lá e adquirindo todos os costumes dos egípcios, aquela coisa toda, aqueles costumes pagãos, aquele negócio todo, e começa, metade se desviou, metade começou a adorar outros deuses. Aí chegou o dia que Moisés apareceu e libertou o povo e levou o povo para a terra prometida. Vou levar os 12 de volta. Os 12, veja uma coisa interessante, os 12 estavam juntos no Egito, e os 12 eram 12 no Egito, e eram 12 tribos no Egito escravizados. Lembra, você percebe que era todo mundo estava lá, juntinho, todo mundo preso, mas todo mundo junto, preso junto. Então eles foram embora, foram libertados todos juntos. Não ficou nenhuma tribo lá no Egito, todos foram embora, né, junto com Moisés. Lá no deserto aconteceu aquele problema todo que você conhece também, duvidaram da promessa, aquela coisa toda, e Deus mandou um castigo sobre eles, que ficaram lá 40 anos andando, peregrinando no deserto, até que toda aquela geração de incrédulos, toda aquela geração de pessoas que talvez adorassem, eles eram incrédulos, porque eu tenho certeza que eles tinham um pé no paganismo dos egípcios, né? Eles adoravam o bezerro, adoravam aquelas coisas todas dos egípcios, né? Então não acreditavam muito no que Deus ia fazer, e murmuraram quando chegaram nas portas de Canaã, murmuraram acerca da terra prometida, que era uma terra ruim, era uma terra boa, mas tinha gigante. Aí entrou a história do gigante. Os ancestrais do Golias moravam ali na terra de Canaã, e eles ficaram com medo e não acreditaram que Deus iria os livrar. Os 12 acreditaram, mas 10 não acreditaram. 10 tribos, 2 tribos, entende? Bom, ficaram no deserto peregrinando 40 anos, até que chegou o dia que passaram o Jordão e tomaram a terra prometida, e a nação novamente estava unida, estava reunida. E lembre-se que eram sempre os 12, as 12 tribos. Nunca nenhuma ficou para trás. Percebe isso? A unidade, a comunhão, isso é muito significativo, espiritualmente falando. Estarmos juntos é muito importante e fundamental. Aquele povo foi preso junto, foi escravizado junto, foi solto junto, passou o deserto junto, atravessou o Jordão junto, entrou na terra prometida junto, e estavam sempre juntos. Não é bacana isso aí? Não é uma coisa que estimula? Por isso que a comunhão é tão importante na igreja. A gente precisa estar junto. Precisamos passar alegria juntos. Precisamos sofrer juntos. Precisamos sair do perrengue juntos. Precisamos tomar posse da bênção juntos. Precisamos estar juntos para chegar na eternidade. Aleluia. Juntos. Mas a salvação não é individual? Pois é individual, mas é individual dentro de um contexto de comunhão. Nunca se esqueça que as 12 tribos do Egito, nem todas eram 100%, né? 100% legal, mas eram juntos.
podiam adorar outros deuses. Lá na frente, depois nos dias de Jesus, lá, houve aquele problema, lá na época de Salomão, a ruptura do reino, a tribo do norte, as 10 tribos foram para o norte, lá, ficaram no norte e começaram a apostatar da fé, quer dizer, mas eles eram uma nação. Israel nunca deixou de ser uma nação, nunca, jamais. Nem com a ruptura que aconteceu no tempo de Salomão, quando eles dividiram o reino. Porque Deus estabeleceu uma aliança. Deus havia estabelecido uma aliança com eles lá no começo. E eles seguiram esta aliança todos os anos, todos os séculos, dos séculos, até chegar nos dias de Jesus. Quando Jesus veio para o seu trabalho ministerial na terra, ele veio com uma missão. Jesus veio com uma missão de salvar o povo, salvar aqueles que se haviam perdido. E eu, na Bíblia não fala isso, mas eu imagino que Deus deu um prazo para Jesus. Olha, meu filho, você vai lá, você vai fazer o trabalho em 3 anos e meio. Não sei se isso, pode ser que seja profético também. Eu vou estudar, vou analisar, porque ele ficou 3 anos e meio, dá quanto? 36, 42 meses, né? É um número profético isso aí também. Lembra das 70 semanas? Rapaz, é uma coisa séria, né? Enfim, Deus determinou para Jesus: meu filho, você vai lá e faz o teu trabalho em 42 meses, em 3 anos e 6 meses. E Jesus veio e fez. Só que era muita coisa para fazer, não que ele não pudesse, mas acontece que existia, depois dos 42 meses, haveria de continuar a obra, não é verdade? Jesus veio, do jeito que você conhece a história, ele foi nascido como homem, foi gerado como homem em Maria, virgem, como está na palavra de Deus. Ele viveu como homem, né? Teve uma adolescência normal, né? O único relato que tem da adolescência de Jesus é quando ele foi aquela vez com seus pais lá na festa, lá em Jerusalém, e que Marta, Maria e José foram embora, esqueceram Jesus, né? Esqueceram de mim lá atrás, né? Só que ele estava lá na sinagoga com 12 anos de idade, segundo o relato bíblico, conversando com os rabinos, pregando, falando acerca da palavra de Deus, palavra do pai dele, não é? Então Jesus veio como um menino também, cresceu como uma criança, um menino. Não sei se Jesus fez traquinagem ou não, imagino que sim, porque Jesus era 100% homem, então ele era 100% normal, como toda criança, foi. Aí Jesus cresceu. Quando chegou na idade ministerial, com 30 anos, ele assumiu o ministério, porque isso era a lei judaica, não é? Lei mosaica, e 30 anos o sacerdote só podia ministrar a partir dos 30 anos de idade. Foi quando Jesus começou a ministrar, né? E foi batizado e começou a ministrar o seu trabalho. Só que o trabalho precisava continuar. O trabalho precisava continuar. Aí Jesus, o que ele fez? Subiu para o monte, um certo dia lá. A Bíblia fala onde que foi que ele falou mesmo? Foi em Lucas 6, 12, 16. Ele subiu ao monte para orar. Olha só que coisa linda. Subiu para o monte para orar. E tem gente que ainda hostiliza quem vai no monte, né? Tem muito pastor por aí que proibia, eu já não sei como é que é hoje, as pessoas de orar no monte. Mas Jesus subiu ao monte para tomar uma decisão que mudou o rumo da história da igreja. Aliás, mudou o rumo não, começou o rumo da história da igreja. Jesus, nessa citação em Lucas, ele subiu ao monte para orar, e passou a noite orando, né, em vigília, ele e os anjos, que naqueles dias não tinha apóstolo ainda, não tinha ninguém escolhido, era só Jesus e os anjos que estavam na madrugada no monte orando, para tomar uma decisão. A decisão que fundou a igreja que você está hoje. Percebe? E aí, o que ele fez? Desceu do monte e começou a escolher os seus apóstolos. Ele escolheu, em Mateus 10, 1 a 4, fala que ele escolheu o que ele quis.
Olha só que coisa sensacional. Jesus escolheu os que ele quis. Não teve influência de ninguém. Não teve ninguém que buzinou no ouvido dele. Escolhe ele, unge ele, separa ele. Ei, Jesus escolheu os que ele quis. Glória. Aleluia. E ele escolheu quantos? 12. Quantos? 12. 12? Olha o 12 de novo aí. Por que ele escolheu 12? Porque Jesus, irmãos, a partir daquele momento em que ele recrutou os seus 12 apóstolos, ele fez uma nova aliança. Uma nova aliança. Ele restaurou a aliança passada, porque depois de alguns séculos aquela aliança estava corroída pela corrupção, corroída pelos interesses, etc. E havia necessidade de uma nova aliança. Então ele seguiu os passos do Pai e escolheu 12 homens para levar o seu trabalho adiante. Porque o trabalho que esses 12 apóstolos tiveram só foi inaugurado depois que Jesus subiu ao céu. Agora, uma coisa interessante, ele não escolheu 12 homens no meio da nobreza, no meio daquelas pessoas melhores, os endinheirados, né? Daqueles que tinham influência. Escolheu pessoas do povo. Escolheu pessoas que estavam ali, nem sequer sabiam. Uns podiam saber alguma coisa, mas tinha uns lá que não sabiam nada. Tinha lá o pescador, o chefe dos pescadores, que era o Pedro. Ele era um homem douto. Sabe o que é um douto? É um homem burro. Não sabia fazer nada. Não era iletrado, grosso. Sabe um cara grosso, mal criado? Pessoa que é criada assim na rispidez da vida, né? Pedro era assim. Pedro não tinha polidez nenhuma. Tanto é que era o mais bravo do grupo, era ele, né? Lembra da espada na orelha do cara lá? Foi a mesma coisa, porque era Pedro. Pedro, ele era bravo, né? E Deus quis aquele, Jesus quis aquele. Jesus chamou o Pedro, chamou o Mateus, que era um coletor de impostos. Já pensou, irmão? Um coletor de impostos é o cara que ficava recebendo impostos para as pessoas. Ele era um judeu, né? E os romanos colocaram um judeu para cobrar os próprios irmãos. E Mateus, ele era muito hostilizado pelo povo, porque todo publicano, todo cobrador de impostos era muito hostilizado pelo povo, era odiado pelo povo, porque a maioria dos publicanos, igual o Zaqueu, por exemplo, ele roubava, ele botava, o cara que ia pagar o imposto, né? Então, um para César, outro para mim, um para César, outro para mim, sabe? Os publicanos costumavam meter a mão na bolsa, né? Eu não sei se Judas fazia parte dessa, porque Judas não era. Judas também era chegado numa grana também, né? Não me lembro direito. Mas Mateus, ele era publicano. E Jesus chamou publicano. Chamou um cara odiado. Chamou alguém que não dava nada por ele, ou pelo contrário, queriam ver pelas costas. E chamou a todos aqueles homens, cada um com o seu problema, cada um com a sua mazela, vamos dizer assim. Eu não vou dizer de cada um, porque é muita coisa para a gente gastar muito tempo para falar isso, mas tinha gente jovem. João era novinho, sabe que é novinho, tipo 14, 15 anos. Chamou João, ele se tornou um apóstolo amado, né? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, glória a Deus. Ninguém questiona o que o Senhor faz. Ninguém tem autoridade de questionar o que o Senhor faz. Ele chamou 12 homens e no meio deles o Judas. Aleluia. Deus não sabia, Jesus não sabia que o Judas ia trair? Claro que ele sabia. Jesus não sabia que Pedro, naquele momento lá no monte, lá no dia de semana, ele ia ferir o soldado servo do sacerdote? Sabia. Ele não sabia que o... Como é que chama aquele cara que é duvidoso lá? O Tomé. Que o Tomé ia duvidar que ele tinha ressuscitado. Sabia. E quando ele sentou na mesa lá em Betânia, nas vésperas da sua prisão, ele não sabia que está todo mundo junto ali na mesa, traidores, um traidor, presunçosos, pessoas interessantes. Sabia.
ele sabia, tá todo mundo lá, mas eram aqueles 12 que iam fazer a diferença, porque não importa como eu estou, não importa como você está, importa como Deus vai mudar a sua vida, não importa como Deus vai transformar a sua vida, irmão. Não fica questionando, mas o cara ali foi bandido, ele saiu da prisão e agora está pregando. É assim que Jesus faz, irmão. Jesus usa aquele que a sociedade não dá nada por eles. Aqueles 12 homens, eu tenho certeza que não tinham nada a ver com o Evangelho, não tinham nada a ver com Jesus, não tinha nada a ver com a igreja, mas foi aqueles que ele escolheu. A palavra que ele escolheu, os que ele quis. Eu tenho certeza que lá no meio daquele povo, lá da cidade, tinha gente boa, tinha gente humilde, né? Tinha gente valorosa, mas Jesus quis aqueles. Por quê? Porque ele não queria ninguém pronto. Jesus não queria ninguém pronto. Um anel de formatura, um diploma, nada. Ele queria formar, ele queria transformar, ele queria mudar. Então ele escolheu 12 pessoas. 12. Aí aconteceu todo aquele processo. Teve ministério, 3 anos então, trabalhando, aqueles 12 foram aprendendo, né, foram solidificando a sua fé, foram mudando a sua forma de entender as coisas, foram observando o trabalhar do mestre, e eles receberam galardões, receberam dons de cura, porque o apóstolo é um cara que tem dom de curar. A essência da palavra apóstolo é aquele que é enviado e aquele que tem poder de curar. Você lembra que Jesus mandou seus apóstolos de 2 em 2 para fazer o trabalho, e eles curaram, libertaram tantas pessoas? Pois é, irmão, eles receberam o dom de curar as pessoas. Então esse foi o trabalho que Jesus fez com eles durante aquele tempo todo. Aí chegou o dia, o momento em que Jesus falou: meu trabalho está acabando, né? Hoje, agora, né, na quinta-feira que antecedeu a sexta-feira da paixão, Jesus entrou em Jerusalém, montado num burrinho, e aquela coisa toda, como diz a palavra, e ele ficou ali em Jerusalém, todo mundo com ele, e na sexta-feira, então, ele foi preso. Judas o traiu, e ele foi preso lá no jardim, foi levado diante do Sinédrio para ser julgado. E ele foi julgado, e foi condenado, e foi supliciado, e foi conduzido ao matadouro como uma ovelha muda, lá em Isaías 53, e subiu ao Monte Calvário para completar a obra que foi dada a ele. Essa foi a colação de grau, diria assim, a colação de grau dos apóstolos. Foi o dia da crucificação. E eles ficaram observando. Judas deve ter se tomado de um arrependimento tão profundo, tão grande, tão medonho, que ele tentou devolver o dinheiro lá para os caras que compraram ele, lá para os rabinos, lá para os sacerdotes. E os sacerdotes: se vira esse dinheiro, quer esse dinheiro sujo de sangue, não. Os próprios sacerdotes que deram dinheiro para o Judas não quiseram o dinheiro de volta. Isso está manchado de sangue, quero não. E Judas, com esse dinheiro, ele comprou um terreno, uma terra lá, que virou um cemitério depois, e foi lá se matar, né? Foi lá se matar. Aí os 12 viraram 11. Mas não podia ser 11. Não tinha que ser 11, tinha que ser 12. Porque isso é profético. Desde o começo eram 12. E agora o 12º, ele acabou saindo fora, desviou. Só que desviou para o inferno, não é? E aí o Pedro, que era alguém que não tinha muita cabeça, mas você vê que em 3 anos e pouco, como a fé muda as pessoas, como a fé transforma as pessoas. Foi Pedro que teve essa ideia não foi usado pelo Espírito Santo. Olha, nós precisamos recuperar o nosso time, o nosso grupo, porque teve um que se desviou, estava junto conosco aqui, mas se desviou. E lá em Salmo, Davi falou: tome outro seu bispado. Por que isso? Para não deixar faltar. Porque Jesus, Deus,
queria os 12. Há uma simbologia eterna, especial, maravilhosa nisso. E eles escolheram então 2 pessoas e oraram ao Senhor para que Deus pudesse escolher qual dos 2, José, filho de Barsabás, chamado Justo, ou Matias. Oraram ao Senhor e tiraram sortes, não sei como é que foi, não sei se foi no palitinho, não sei como é que foi, mas tiraram sorte e a sorte caiu sobre Matias, e Matias foi contado com os 12, foi somado. Então novamente a aliança se reuniu, se uniu de novo, e a partir daí começou a obra que você conhece como igreja. Agora, o objetivo de toda essa conversa que eu estou tendo com você é um só. O que Deus fez na vida daqueles homens, fez também na nossa vida, em todas as nossas vidas. Cada um de nós aqui tem um temperamento, cada um de nós aqui tem uma maneira de pensar, cada um de nós tem uma responsabilidade, não sei, cada um de nós é diferente do outro, não é verdade? Cada um de nós é diferente do outro, mas Deus escolheu a todos nós, sem exceção. Desde o mais bonitinho, que não sou eu, né? Até o mais feio, que também não sou eu, né? Deus escolheu todos nós, e não abre mão, irmãos, não abre mão, porque existe uma aliança que Ele estabeleceu com você e comigo, no dia que nós o aceitamos como Salvador das nossas vidas. Você entende isso, igreja? Aleluia. Que quando você aceitou Jesus como teu Salvador, naquele exato momento, Ele fez uma aliança contigo, sem te conhecer, quer dizer, entre aspas, né? Sem saber se ia dar certo, entre aspas, né? Sem saber que isso ia funcionar, entre aspas, porque sabia tudo, é claro. Ele te escolheu, e Ele não abre mão de você. Judas foi radical. Judas, ele se matou, né? Se matou, não aguentou a pressão e se matou. Agora, tem muito crente que sai do redil, que sai do aprisco, mas ele não sai, né, do rebanho. Ele sai do curral, mas não sai do rebanho. Mas Deus quer você no curral que Ele te achou. Deus quer você no curral que Ele te pôs, no aprisco que Ele te pôs. Porque é ali que você vai ser ministrado, é ali que você vai ser ensinado, é ali que Deus vai falar contigo, é ali que os seus problemas vão ser resolvidos, é ali tudo que Deus vai fazer na sua vida, é ali. Houve uma necessidade muito grande de recompor a turma lá dos 12, porque Judas, ele desviou, não quis mais, morreu, precisou de um outro. Que nós não sejamos irremediavelmente perdidos como foi Judas. Que nós não estejamos perdidos como perdeu-se Judas. Existe um trabalho para eu e você fazendo aqui na terra. Existe. Não sei quanto tempo vai demorar, não sei a tua capacidade. Às vezes tu passa tantos anos junto com a pessoa e não conhece a pessoa, mas Deus conhece tudo. E se Ele mantém você aqui, é porque é uma necessidade de você estar aqui, de o crente estar alinhado, de o crente estar enxertado, de o crente estar compromissado. Pedro, ele entendeu isso, justo mais nervoso. Pedro, no seu conhecimento, ele entendeu, não pode ficar só 11, tem que ter 12, porque houve uma aliança. Jesus fez uma aliança conosco. Quando Ele escolheu a gente, Ele quis que a gente fizesse um trabalho. Então isto é uma aliança. A aliança foi rompida, mas ela precisa ser consertada. Então vamos consertar. A aliança que Deus tem contigo na igreja, ela precisa estar alinhada, ela precisa estar funcionando, ela não pode ser rompida, não pode ser quebrada. Glória. Cada um analise, cada um avalie. Isso eu jogo para você a pergunta agora. Cada um avalie a sua participação nesse contexto que eu expliquei para você. Se você é o 12º para compor os 12, não é? Para
que o que Deus tem na sua vida possa fluir, possa acontecer. Porque só vai acontecer, olha só vai acontecer se eu e você estivermos na posição. Ponto final. Só vai acontecer, as promessas só vão se cumprir na minha vida se eu estiver na posição, irmão. Entenda você o que é posição. Analise, avalie, entenda se a posição que você está em relação ao retiro, ao aprisco que Deus te colocou, está correto. Se Deus aprova, é muito bacana você perguntar para Deus assim, em oração, é claro: Senhor, tu está feliz com o que eu estou fazendo? Senhor, é isso mesmo que tu quer que eu faça? Né? Você não tem um manual, né, de procedimentos aí, né? Não tem. Você só tem a Bíblia e tem a tua fé. E às vezes a gente que acaba, sei lá, hoje não quero mais, hoje não quero, hoje não quero, hoje eu tenho compromisso. Veja se o teu compromisso está na vontade de Deus. Hoje eu vou sair, se der tempo eu vou. Quando você fala assim, é que não vai. Quando fala assim, você não vai. Agora pergunta para Deus se isso está certo, se esse procedimento está certo. Pedro achou que não, peraí, temos que completar a turma, não dá, tem que chamar outro aqui, porque há uma necessidade da aliança continuar sólida, irmão, sólida. Porque não se esqueça que desde a fundação do mundo, desde o processo do Éden, aquele cara que ia ser cabeça esmagada ainda não teve a sua cabecinha esmagada. Não se esqueça disso. Lembra? Gênesis 3,15, que ia esmagar a cabeça? Pois é, não tem ninguém ainda apto para esmagar a cabeça da serpente. Não vem com essa aí que um e outro falam: não, você pode pisar na cabeça. Pisa não, irmão. Se pisar na cabeça do diabo, vai morder o teu calcanhar, porque não tem ninguém ainda capacitado a esmagar a cabeça da serpente. Não tem. Só naquele grande dia que isso vai acontecer. Então ele está solto. Ele está solto e continua fazendo as suas barbaridades no meio do povo. Claro, ele não vai afrontar o mundo, porque ele já está no mundo, o mundo jaz no maligno. Ele vai afrontar a mim e a você, ele vai criar situações entre eu e você, ele vai fazer tanta coisa, sabe, para deixar você desgostoso, frustrado. Hoje em dia a palavra moderna é frustrado. Eu estou frustrado com a minha igreja, estou frustrado com o meu ministério. Rapaz, mas você fez a tua parte? Você fez o que Jesus mandou você fazer? Como é que agora você vai falar que está frustrado com o ministério? Está frustrado com isso, com aquilo? Porque o profeta falou e não aconteceu. Profetas são pessoas humanas, rapaz. São pessoas humanas. Pode falhar. Agora, você espera com paciência no Senhor. No seu tempo, Deus vai fazer. Porque Ele é Deus. Então, irmãos, essa palavra acaba deixando muitas pessoas tristes, muitas pessoas querendo novos horizontes, né? E o diabo gosta de fazer é criar novos horizontes. O diabo ama criar novas situações, novas visões, novas palavras, novas, sabe? Mas ele não tem nada novo, irmão. O diabo tem nada novo. Tudo que ele tem, trouxe lá do baú, lá antigamente, do paganismo e tudo mais, entende? O diabo não tem nada para me oferecer, nem para você. O que ele faz é criar mentira, porque essa é a função dele: roubar, matar e mentir. Porque a mentira destrói. E é isso. Então que você possa ter compreendido toda essa história aqui, porque eu quis dizer isso para você de uma vez por todas, entender que você é parte importante, fundamental e essencial no processo.
Ninguém é crente em casa. Ninguém é crente diante de um DVD de mensagem. Porque se isso fosse válido, não tinha igreja. Para que igreja, irmão? Para que igreja? Para que eu vou juntar as pessoas lá, tirar as pessoas lá da sua casa, do seu lar, do seu conforto, para vir na igreja, no frio, na chuva, no sol? Não precisava. Se eu ficar olhando para a televisão, vendo um DVD, ou cantando um hino da Cassiane, ou não sei de quem, ou ouvindo a mensagem lá do homem do suspensório, do chapéuzão, se fosse importante, não precisava de igreja, irmão. Não precisa de igreja. E por que existe igreja ainda aos montes? É porque tem pessoas que entenderam que precisamos estar em comunhão. A comunhão é essencial, e é fundamental, e é importante, irmão. A comunhão. E a comunhão é feita com 2 ou mais. Percebe? Por isso que a gente insiste. Por isso que a palavra nos constrange a estar sempre falando isso. Então não abra mão de você ser participante dos 12. Não abra mão. Não abra mão. Porque está chegando o tempo do fim. Está chegando o tempo do fim. Tem uma pergunta gritante aqui, que está no Evangelho, que eu não me lembro qual é o versículo, eu nunca lembro. Quando Jesus vier, ou voltar, achará fé na terra? Quando Jesus voltar, achará fé na terra? Essa é uma pergunta que pode e deve te incomodar, porque isso avalia a tua fé. Isso analisa a tua fé. E é importante ele encontrar um povo fiel e aguardando, como aquele 120 que estava lá em Jerusalém. Você pensou que coisa interessante? Isso é fé. Isso é fé. O pessoal viu Jesus sendo crucificado, viu Jesus sendo retirado da cruz morto, viu Jesus sendo sepultado, e depois de uns dias viu Jesus ressuscitado. Glória. Isso não é pouca coisa, não. Viu Jesus ressuscitado. Aleluia. E Jesus andou no meio deles por cerca de 40 dias. E quando Jesus subiu lá, quando o pessoal foi lá para o monte lá e viu Jesus subindo para o céu, aquilo lá foi o ápice, aquilo lá foi o né? Mas Jesus, ele está indo embora de novo? Pode ir embora não, Jesus. Aí o anjo falou, calma. O anjo, esse Jesus que você viu indo embora ali, ele vai voltar. Aleluia. Ele vai voltar. Glória a Deus. Ele vai voltar. Aleluia. Aí cerca de 120 pessoas acreditaram, né? Acreditaram mesmo com toda a vontade, com todo o seu coração, e voltaram para Jerusalém e ficaram lá esperando. E foi no meio desse contexto, no meio de um povo que crê, que acreditava, que estava ansiando pela volta de Jesus. Foi nesse contexto que Pedro lançou a proposta de recompor o grupo. E essa proposta vale para você também aqui hoje, tá? Então receba essa palavra, que não é minha, é de Deus, e que você possa meditar e analisar, muito mais do que meditar, analisar e ver se o que você faz, o que você está fazendo, se está do agrado do Senhor, se você pode ainda ser contado com os 12, tá bom? Então dá uma salva de palmas para Jesus.